Quando o Senhor me deu essa mensagem, Ele falou, diga para eles que eu posso fazer. Não só pode, como Ele quer. Mas olha só, muitas das vezes Ele tem lançado no fogo e na água para o destruir. O demônio tem lançado ele no fogo e na água para tentar destruir ele, olha lá. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele clamou pela ajuda, ele clamou por misericórdia. Qual é um dos temas? O homem perguntava, será que Jesus pode? Claro que ele pode. Claro que ele pode. Coloca em João 11:40. Evangelho de João 11:40. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás o quê? Que parte é essa na Bíblia? É a parte que Jesus ressuscita Lázaro. Ali nós estamos falando de Jesus expulsando uma pessoa endemoniada, e aqui a gente já está falando de Jesus ressuscitando morto. O apóstolo está pregando, eu não estou entendendo. Ele está dizendo assim, se eu expulso o demônio daquele que estava possesso por anos, se eu ressuscito morto, será que eu não posso mudar a tua vida? Será que essa situação que você está enfrentando há anos, será que eu não posso mudar ela hoje? Diz o Senhor. Olha a continuação aqui, põe no 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres o quê? Por me haveres o quê? Quantos aqui é discípulo de Jesus? Deixa eu te dar um recado. Diga assim, Deus ouve. Deus ouve a oração dos seus discípulos. Você tem orado? Você tem orado constantemente? Você tem se consagrado constantemente? Você tem abandonado o pecado? Você tem renunciado ao pecado, aquilo que não agrada a Deus? Você tem se esforçado para ter uma vida de santidade? Que a Bíblia diz, seja santo porque eu sou? Você tem andado na verdade, segundo a palavra de Deus? Não doutrina de homens? Porque o demônio só pode acessar a minha, tua vida, a minha, tua casa, se tiver uma legalidade. Olha só, põe no 42. Eu bem sei que sempre me ouves. Quem crê que Jesus veio na terra em forma de homem? Então Jesus estava declarando e confessando, todas as vezes que eu falo, o Senhor me ouve. E mais uma vez ele fez um pedido para o Pai, olha lá. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me envias. Jesus só fez aquela oração em voz alta, para que todos viessem crer que ele era o enviado de Deus. E olha o próximo. Olha lá. E quando fora defunto saiu, defunto anda? O de Jesus anda. Olha lá. E quando for o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, olha o mais grave, se você se atentar na Bíblia. Como que a pessoa amarrado de pé e de mão anda? Olha lá. E tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolvido num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-os e deixai o quê? 45. Olha lá. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram, só creram porque viram. O teu momento de oração, de comunhão, coloca isso no teu coração. Vai vir direções do Espírito, e quando você receber as direções, pratique. Ah, mas eu estou orando, não está vindo. Então tem alguma coisa fora da direção de... Ah, mas eu estou orando, não está vindo nada, Deus não está falando. Então você precisa perceber até Deus falar. Deixa eu te falar, não faz nada bagunçado, não. Reino de Deus, existe uma hierarquia. Marque um horário. E todo dia naquele mesmo horário, entre em oração.
Porque quando você entrar em oração naquele horário, o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, ele já vai estar lá te esperando. Quem está entendendo? Tem uma disciplina. Eu vou orar todo dia meia-noite, então esteja lá meia-noite. Eu vou orar todo dia às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 6 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde. Eu não sei. Mas esteja lá todo dia naquele horário, porque você nunca sabe qual será o dia que ele vai se manifestar e vai te entregar a direção. Por isso que o Salmo 70 nos ensina. Salmo 40. Esperei com paciência em quem? E quando você persevera, algo sempre acontece. Por que muitos desanimam? Porque fica andando com pessoas incrédulas. Fica andando com pessoas que têm práticas religiosas, mas não têm vida no altar. Por que tem pessoas que saem da direção do Espírito Santo? Que ouvem mais o homem do que o próprio Deus. Porque não consegue ter intimidade com o Espírito. Olha, põe no Salmos 40 para mim. Olha o que está escrito no Salmos 40. Olha lá. Esperei com paciência no pastor. Não é não? No apóstolo. No obreiro. No missionário. Na missionária. Esperei com paciência em quem? E olha o que acontece. Depois que eu faço a minha parte. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu. O que nós acabamos de ler? Que Jesus falou, eu sei que o Senhor me ouve. Nós acabamos de ler que Jesus tinha convicção que quando ele orava, quando ele falava com o Pai o ouvia. E o que o salmista está dizendo? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Por quê? Porque eu perseverei. Olha lá. E ouviu a minha petição. A minha petição. Eu esperei com paciência. Ou seja, eu perseverei. O meu propósito era 3 dias. Mas em 3 dias, eu não consegui ainda ouvir a direção. Então eu vou fazer mais 3. Quem está entendendo? Mas eu estou em mais 3 no mesmo horário. Ainda não veio a resposta. Eu vou fazer mais 3. Porque nessa caminhada está gerando entre eu e você, cada um de nós, para com Deus, um relacionamento. Tudo que Deus quer é intimidade. Que eu e você tenham intimidade com Ele. Igreja, Deus é o mesmo, Ele não muda. Se você pegar os homens, cheios do Espírito Santo, há anos atrás, 1930, 40, pega os relatos dos homens, como que ele andava. Eles manifestavam a palavra e o poder. Havia cura, libertação, ressurreição. A Bíblia continuava a se manifestar. Deus não muda. Imagine a minha e a tua vida. Imagine a tua vida na área que você precisa de uma libertação. Imagine a tua vida numa área que você precisa de cura. Mas o que você está ouvindo? Do que você está alimentando a tua alma? Muitas vezes você está conectado com o teu telefone o tempo todo, só vendo coisa que não edifica. E quer ser cheio do Espírito Santo? Não vai. Você está com a ferramenta na mão que pode te conectar a Deus. Que pode trazer direções e revelações. Mas aí fica vendo fofoca, notícias, fica vendo coisas que não vai te acrescentar nada. Depois quer ser cheio do Espírito Santo? Não vai. Os olhos são a janela da alma. Do que você está se enchendo? Todo dia dá impressão, não. Todo dia, todo culto eu bato na mesma coisa. Aí soa-se no coração de alguns, essa palavra eu conheço. Você conhece, mas não está vivendo. Você já ouviu, mas não está praticando. Você vai ouvir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se não tiver uma vida de separar, de renúncia, não muda. Pode ter Matusalém evangélico. Pode nascer e morrer 50 vezes. A Bíblia nos ensina que a prática é quando nós colocamos em prática. O que a palavra nos diz? Apóstolo, mas eu estou abatido, eu estou cansado. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia. Acha para mim esse texto? A tua força será o quê? Se no dia da minha angústia eu abandonar a minha fé
E a palavra de não vou chegar a lugar. O problema gerado pelo inimigo da nossa alma só aumenta. Você tem um exemplo do jardim. Quando pecaram, quando desobedeceram, qual é a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam da presença de... O que acontece nos dias de hoje? Muitos, quando estão em falta com Deus, se afastam. Não, eu preciso me preparar distante de Deus? Não, eu preciso melhorar, depois eu vou retomar e ir para a igreja. Não vai vir nunca. Porque a guerra é no espírito.